Quer dizer, mesmo antes da lei, a Justiça já vinha tomando decisões considerando que existe isso que a gente chama hoje de alienação parental, existia. Quer dizer, os pais brigam entre si, os filhos ficam no meio, os filhos sofrem por causa disso. Eu queria saber do senhor, doutor Elísio, que é autor do texto do anteprojeto, o que muda com a nova lei essa situação? Que instrumentos advogados, juízes, defensores de vara de família têm para atuar nessas situações com esta lei? De fato, pelo ordenamento jurídico, já havia instrumentos que permitiam ao judiciário pronunciar a ocorrência da alienação parental e atuar nesses casos. O que ocorria na prática era o seguinte: havia uma tendência do judiciário de diminuir a importância desses casos. Então, normalmente, o que se via era uma posição do judiciário no sentido de isso é uma picuinha, uma questão menor, um desentendimento passageiro entre pai e mãe, que não merece uma intervenção específica do judiciário. A lei, em primeiro lugar, traz esse problema à tona, traz a importância do problema e cria ferramentas que dão mais efetividade para a atuação do judiciário no sentido de inibir ou atenuar a alienação parental. Toda a lei é construída no sentido de prevenção, de impedir que o problema tome uma proporção maior, para evitar que lá na frente haja discussão de se há ou não a síndrome, se há ou não alguma sequela para a criança, se há ou não algum prejuízo maior. Então, a questão aí é criar um instrumento com efetividade e de prevenção. Doutora Gisela, queria saber, a senhora que na prática lida com essas questões do dia a dia, a lei realmente é um instrumento que vai ajudar o seu trabalho para poder, enfim, né, poder intervir, alcançar um resultado melhor para essas famílias, né? Com certeza, porque o que acontece com essa lei, como eu falei? Na realidade, isso já vinha sendo tratado, esse cuidado já vinha havendo em várias ações de regulamentação de visita, busca e apreensão, sempre que tem uma ação na justiça que envolva crianças. Agora, essa lei prevê situações, além de, como nós falamos, dar nome aos bois, que agora fala efetivamente na lei alienação parental, descreve o que seria uma conduta de alienação parental e prevê instrumentos que antes nós não tínhamos, por exemplo, a multa. Poderia-se pedir? Poderia-se, mas não havia expressamente ali na legislação, para esse caso específico, a previsão de multa. Agora, em todo caso... Mas muda na prática alguma coisa? Quer dizer, a multa é uma multa ou é uma cesta básica? Não, uma multa. Aí pode ser uma multa diária, uma multa a cada visita. Não que... Já existia, não havia assim, exatamente expresso da maneira como está direcionada propriamente para esse caso. Existem outras situações que nós podemos pedir para caso de descumprimento para o judiciário, fixação de multa diária, e isso acontece. Mas tem outros instrumentos e tem, digo assim, expressamente, a gente sempre pode, existe o poder cautelar genérico do juiz, que no curso de uma ação, ou até entrando com algumas outras cautelares incidentais, que eu não vou me aprofundar o tema, que não é o caso, então a gente sempre pode pedir uma série de coisas que não estejam expressamente descritas na lei, mas situações que venham a preservar principalmente a integridade física e mental da criança, que quando se trata de ações que envolvam as crianças, elas são o grande alvo de proteção. Só que agora você tem essa parte da alienação tratada expressamente. O que pode, tudo que pode levar a esse indício e uma série de situações. Pois é, eu queria entender uma coisa. Quando o assunto chega à justiça, quer dizer, a situação está instalada, né? Você tem, se a criança já não está sofrendo o tanto que, não sei se isso pode sofrer mais, a situação, o casal está brigando e existe pelo menos uma suspeita ou uma reclamação de alienação parental. Eu quero saber o seguinte, essa lei consegue prevenir esse problema? De alguma forma, traz mecanismos para prevenir esse problema? Eu queria saber de vocês dois, Rodrigo e doutora Analícia. Bom, eu faço pesquisa na UERJ, né, você sabe, eu estudei a questão da síndrome da alienação parental na minha pesquisa de mestrado na UERJ e continuo dando encaminhamento no doutorado. Bom, então as questões que nós temos levantados no núcleo de pesquisa parentalidade na UERJ, sob coordenação da professora Leila Torraca de Brito, é que em outros países nós identificamos medidas, né, propostas, como, por exemplo, na França você tem instituições chamadas na França você tem os pontos de reencontro, em que famílias que passaram por situações de separação e disputa de guarda
tem ali um espaço onde essa convivência pode ser estabelecida. Na Suécia, você tem outras medidas também no campo social, as conversas cooperativas. No Canadá, foi levantado um estudo, né? O governo encomendou um estudo, onde foi detectado como a legislação, ao longo do tempo, na verdade, ela estava fazendo com que os pais que não detêm a guarda dos filhos ficassem afastados dos filhos após a separação conjugal. Então, você vê outras medidas, diversos países implementaram medidas, buscaram medidas, né, no campo social, modificação na sua legislação, de modo a levar em conta as transformações na família pós-divórcio. Enquanto no Brasil, sim, né, esse que é o aspecto que é curioso notar aqui. No Brasil, nós buscamos mais leis com mais punição. Né? O objetivo da lei, embora se diga que seja proteger, na verdade é a punição dos pais que vivenciam a problemática depois do que divórcio. o problema se instalou. Depois que o problema se instalou. As pesquisas que nós temos realizadas, pelo menos nos últimos 10 anos na UERJ, todas elas, no final, apontam sempre para um ponto coincidente. A ausência de políticas públicas no Brasil voltadas para as famílias que vivenciam a problemática do divórcio, como redes sociais de apoio. Fizemos pesquisa na UERJ com grupos de reflexão com pais separados e eles colocaram isso para nós. Nossa, como é bom poder ter isso aqui, né? Porque, na verdade, a gente não encontra esse tipo de trabalho em lugar nenhum e estamos tendo nesse momento. Eu queria saber de você, Rodrigo. Assim, Olha, é possível atuar, de alguma forma, a justiça atuar antes que o caso chegue à justiça? Eu acho que a lei não vai prevenir. A lei vai tratar de casos que já são inconcretos. Não é? São situações onde há grande sofrimento já de pais e mães e principalmente da criança. Agora, o Movimento Pais para Sempre até fez uma coisa que gerou uma polêmica muito grande em Belo Horizonte, que nós fizemos um curso Ser Feliz, Separar Bem, que era um lugar para as pessoas conversarem sobre separação. Mas já separados ou em processo de separação para refletir sobre sua situação? Nós tivemos 2 cursos. O primeiro curso até não teve grande sucesso, porque nós visualizamos que tinha que fazer um curso para pais que estavam separando e para mães que estavam separando. Os dois não podiam ser separados. Okay. Mas são esses espaços para conversar, e nesse aspecto, a outra lei que está fazendo 2 anos agora, que é da guarda compartilhada, ela previne muito mais do que a lei da alienação parental. Mas a lei da alienação parental é importantíssima, porque no momento onde o conflito já está nesse ponto, e há uma das pessoas doente, porque nós consideramos que a alienação parental não é praticada só por uma pessoa que não tem caráter, ou que quer fazer o seu filho sofrer. Ela pode estar tendo um distúrbio, ela pode estar tendo um problema de saúde. Pode estar, não necessariamente é alguém que tem uma questão patológica. Que ela precisa de tratamento, não só de acompanhamento, como a lei prevê, mas esta pessoa precisa de tratamento, de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, para garantir que no futuro a criança não perca o contato com esse genitor alienador. Porque isso tudo nós estamos tratando de um direito de criança. Essa criança tem sempre a necessidade de conviver com ambos os pais. Evidentemente que poderá haver limitações e restrições para convívio com um ou com o outro, né? Mas tem que haver essa garantia desse direito. Então, o Estado tem que criar mecanismos, não só punitivos, mas de recuperação desse genitor, e inclusive também de recuperação dessa criança, se os danos forem causados, se houver dano dessa alienação. E essa legislação não previu isso. A lei falou alguma coisa a respeito de um acompanhamento psicológico para essa família, não só para a criança, mas para o pai e para a mãe, quer dizer, com o processo já, com a questão já instalada, já em andamento, para que essas pessoas possam, enfim, ser mais felizes nesse contexto? Exatamente. Entre as medidas que o juiz pode adotar em havendo alienação parental ou se detectado qualquer dificuldade de convivência da criança com o pai ou a mãe, independentemente de ser denominada alienação parental ou não, o juiz pode, sim, aplicar uma série de medidas, entre elas, determinar o acompanhamento psicológico. Além disso, a lei deixa muito claro, nem precisaria fazer, mas deixa muito claro que o juiz pode adotar qualquer outra medida por indicação do psicólogo ou por indicação da equipe pericial, que seja útil para aquele caso, para tentar corrigir a rota na formação da criança. Quando se diz que a lei tem efeito punitivo, me parece que há um equívoco aí. Todas as medidas que estão na lei são exatamente aquelas que já estão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas elas estão lá. O que a lei faz é o seguinte, dá nome aos bois, como disse a doutora Gisele. Para esses casos de alienação parental, ela diz que são cabíveis essas medidas para a hipótese de alienação parental.